Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo da série sobre a Reforma. Hoje eu quero falar do massacre da noite de São Bartolomeu. Talvez um dos eventos mais marcantes, mais trágicos e bizarros da história do cristianismo e da história da Reforma Protestante, que aconteceu ali entre o século XV e XVI na Europa. Os huguenotes eram o grupo protestante francês. Essa palavra huguenotes, ela pode ter surgido a partir do nome de um dos seus fundadores, Hugo, mas é muito pouco provável. Ou é uma palavra que vem do alemão e que quer dizer confederado, porque esse movimento começa com alguns franceses vindos da Suíça. O movimento francês, o movimento protestante francês, ele surge a partir das ideias de Calvino. Calvino teve muita força, dentro desse movimento protestante. Lembrando que até a primeira menção que se faz de Calvino como protestante, porque Calvino ele era católico, ele estudava para ser clérigo, depois ele passou a estudar direito, mas ele tinha muita relação com a Igreja Católica. 1530, quando começou no letivo na Universidade de Paris, Nicolas Cop, um humanista, professor, filho de Francisco I, o Nicolas Cop, ele faz a abertura, e no texto, no discurso de abertura, ele fala pesadamente contra o Papa, ele faz muita apologia ao luteranismo, e ele é perseguido por causa disso, ele tem que fugir para Basileia, mas dá ruim para Calvino também. Dizem que encontraram alguns escritos ali, trechos do discurso de Nicolas Cop, e sugerem que quem tinha escrito o discurso, ou parte do discurso, foi Calvino, e aí Calvino vai para a Suíça e estabelece ali a reforma na Suíça. E esses ideais de Calvino, eles começaram a conquistar os protestantes franceses. Os dois outros grandes líderes foi o almirante Nicolas e Henrique de Navarra, que depois ele foi Henrique IV, rei da França. O que acontece é que Catarina de Médici era a rainha-mãe, Carlos IX era o rei da França. Carlos IX já estava assim, uma crise, uma tensão muito grande, um monte de guerrinha, revoltas, numa dessas revoltas, desses ataques contra os protestantes, um dos membros da família de Guise, uma das famílias mais influentes da França, uma família muito católica, ele é assassinado, prendem um suposto atirador, e esse cara é torturado e diz que quem mandou matar foi Nicolas. Depois isso não é provado. Fato é que começa a aumentar essa rixa. Nicolas ele se torna conselheiro de Carlos IX, que deixa Catarina de Médici muito chateada com essa história, para dizer o mínimo, assim, Ela era uma rainha católica, lembrando que ela era sobrinha, dos dois papas que antecederam o Papa Gregório XIII, que era o Papa nessa época, mas o Papa Clemente era um Médici e o Papa Leão X, se eu não me engano, também era um Médici. Então ela tinha muita ligação com a Igreja Católica. O catolicismo na França era muito forte, porém, tanto na Inglaterra quanto na Espanha, o protestantismo ganhava força. Para tentar diminuir essa crise, criar alguns laços, Catarina, ela dá em casamento sua filha Margot ao rei Henrique de Navarra, chefe da família de Navarra, e também o principal líder huguenote. E aí eles marcam o casamento para o dia 24 de agosto de 1572. Cara, uma multidão de protestantes é convidado, líderes protestantes huguenotes é convidado para o casamento, e aí começa a desenrolar a tragédia. Logo após o casamento, o almirante Nicolas ele é atingido por uma bala, um atentado contra a vida dele, mas ele não morre, ele sai apenas com leves ferimentos,
Mas os huguenotes começam a exigir que seja feita uma investigação. Porque há suspeitas que foram os Guise ou a própria Catarina de Médici que pediu, não é, a morte de Nicolie. O governo francês começa a dar uma segurada naquilo, tal, a tensão começa, os huguenotes começam a fazer uma investigação paralela. O que acontece é que a Catarina e os Guise começam a dizer que vai haver uma vingança, e que atentam agora contra a vida de Carlos IX. Os huguenotes querem matar Carlos IX pelo atentado que quase matou Nicolie. Intriga. Começa por as intrigas, eles conseguem. O grande problema de Catarina com Nicolie, além dele ser protestante, é que ele se torna amigo e conselheiro de Carlos IX. Carlos IX está muito próximo dele. E o medo da conversão de Carlos IX ao protestantismo começa a aflorar, em vários grupos católicos ali da França. Eles conseguem convencer Carlos IX a mandar assassinar Nicolie. Eles invadem a casa de Nicolie, eles arrancam a cabeça dele, jogam o corpo dele pela janela, e aí eles entendem que eles vão precisar matar toda a liderança huguenote para que não haja nenhuma resistência, nenhuma revanche. O que acontece é que isso perde o controle e eles começam a desferir ataques contra todos os protestantes. Imagina que haviam quase 30 mil huguenotes em Paris naquele dia por conta do casamento do rei Henrique de Navarra. Henrique de Navarra, ele é escondido no quarto do rei Carlos IX, depois ele é preso no Louvre, e aí ele consegue fugir e volta para a Espanha. Ele não é morto nesse dia. Mas o que acontece é que, assim, o que se parece ali é que tudo meio que foi arquitetado. Catarina prepara e consegue articular o casamento. O casamento acontece em Paris, ela convida os protestantes huguenotes ali para Paris, ou seja, o barril de pólvora está cheio e o pavio aceso. Foi algo terrível, mais de 30 mil pessoas, falam os historiadores de 30 a 50 mil pessoas que foram assassinadas, executadas sumariamente entre 24 de agosto a 30 de agosto. No dia seguinte, no dia 25 de agosto, quase 1.200 corpos foram retirados do rio Sena. Muitos falam que o rio Sena estava vermelho de sangue. E eles violentavam mulheres. Tem uma história que é muito contada, que eles pegaram um casal, eles mataram, arrancaram a cabeça e banharam o corpo da filha desse casal de sangue, falando para ela que esse seria o mesmo fim dela se algum dia ela se tornasse protestante. E aí começa um período de várias guerras, conflitos, mortes de protestantes, até que primeiro Carlos IX ele morre de tuberculose. O irmão dele, Henrique, se torna Henrique III, rei da França. Ele é assassinado e aí acaba a linha de sucessão dos Valois. E quem está na linha de sucessão é Henrique de Navarra, da família Bourbon, protestante. Para que ele possa assumir o reino da França, ele precisa se converter ao catolicismo. E ele faz isso como uma estratégia para parar com a guerra. Então ele se converte ao catolicismo, mas em ato contínuo ele cria o Edito de Nantes. O Edito de Nantes mantém o catolicismo como religião oficial da França, mas ele dá direito de culto tanto para os protestantes quanto para outros grupos religiosos. E decreta ali a paz religiosa na França. O que se dura por muito tempo, até que o seu neto, Luís XIV, rei católico também, já num período meio que de declínio da França, aí século XVII, começo do século XVII, ele cancela o Edito de Nantes, e traz de novo um novo ciclo de violência, de guerra, de ataque aos protestantes huguenotes. A maioria foge principalmente para a América do Norte,
alguns vão para a América do Sul, outros para a Alemanha, mas principalmente na América do Norte. A influência huguenotes ela é tão forte que isso cria um problema econômico para a França. Né? E aí começam vários conflitos. Por que o Luís XIV fez isso? Porque a tradição católica romana dizia que os reis eram ungidos de Deus, que eles eram seres quase que semideuses. Então, nessa questão já de conflitos e de um problema sério de conflitos contra a monarquia, vamos pensar que nessa época já está acontecendo o início do Renascimento, né? As coisas estão caminhando ali já para o que vai acontecer no século XVIII, que é a Revolução Francesa. Então, a monarquia está começando a perder força, né? E aí ele entende que, a partir da tradição católica, ele vai ter mais poder. Por isso, ele cancela o Edito de Nantes. E começa aí essa evasão dos protestantes da França. É interessante que esses conflitos, eles podem muito bem fundamentar, né, o repúdio até pelo sistema religioso que começou a acontecer ali final do século XVII, começo do século XVIII na França. No apogeu da Revolução Francesa, o movimento iluminista que começa ali também, um pouco fruto já dessa questão aí, dessa percepção que começava a se ter de separar igreja e Estado, e a deteriorização das instituições religiosas. Vale lembrar que Kierkegaard, por exemplo, ele, perguntado se ele era cristão, né? E ele fala que se ele for cristão igual o bispo, ele não seria cristão. Lembrando que nessa época, aí, uns 100 anos mais ou menos, depois da Reforma Luterana, esse bispo que ele está falando é um bispo luterano. Então, eu quero de novo trazer essa questão da necessidade da gente buscar sempre estar cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito e jamais, não é, vocês vão dar lugar às concupiscências da carne. E quando a gente pensa sobre isso, é toda a corrupção da carne, né? Poder, a inveja, o totalitarismo, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Tá joia? Se você curtiu, por favor, aí dê o seu like, comenta, compartilha, se inscreva no canal, clica aí nas notificações do sininho, que aí quando sair de novo você já vai estar sabendo, tá bom? Obrigado. Amanhã ou depois, eu acho que hoje, quinta-feira, 17 de outubro, a gente vai soltar esse vídeo. Então, no dia 18 de outubro, amanhã provavelmente, ou 19 de outubro, a gente vai estar soltando um vídeo sobre João Ferreira de Almeida e a Reforma Portuguesa. Tá bom? Valeu!